De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. O tricolor se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil, venceu mais uma vez o Confiança, mas tem problemas para o técnico Luis Castro, especialmente porque o jogo contra o Bahia no domingo em Salvador é um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro e o Luis Castro confirmou problemas que ele tem para escalar a equipe. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo para a gente fazer o canal chegar em mais gente, os conteúdos serem mais assistidos e, claro, todo mundo que consumir os conteúdos por aqui ficar mais bem informado sobre o Grêmio. Nesse conteúdo eu quero começar falando sobre a vitória do Grêmio, né? O tricolor bateu a equipe do Confiança por 3-0, usou um time que tinha algumas modificações, mas a equipe voltou a ter um sistema com dois zagueiros, pelo menos desde o início do jogo, com a entrada do Gustavo Martins e do Vieri mais uma vez, mas formando uma dupla e não um trio de zagueiros como era a expectativa antes da partida. Bom, durante o jogo, o Gustavo Martins tem uma batida de cabeça no chão, né, na queda no solo, e aquilo ali chama muito atenção, preocupa na reta final do primeiro tempo. Ele não consegue seguir no jogo e vai direto para o vestiário. E aí quem é o substituto do Gustavo Martins dentro do jogo, faltando ali minutinhos para acabar o primeiro tempo, é o Balbuena, que não volta para o segundo tempo. Ele sente uma dor muscular, né? A imagem da transmissão flagra o Balbuena sentindo este problema, e o Kahneman é quem é escolhido para o segundo tempo da partida do Grêmio. E, inclusive, toma 2 cartões amarelos em pouco menos de 30 minutos em campo ali e acaba sendo expulso do confronto. O técnico Luis Castro, depois do jogo na entrevista coletiva, ele confirmou algumas questões. Ele disse, olha, eu não quero passar por cima aqui do Departamento de Saúde, mas acredito eu que o Gustavo Martins tenha condições de se recuperar a tempo do jogo contra o Bahia. E que o Balbuena não deve ter condições porque sentiu uma questão muscular. Sobre o Balbuena, ele disse que o zagueiro paraguaio acabou aquecendo em pouco tempo e não da forma adequada. Teve que aquecer muito rápido porque o problema do Gustavo Martins foi repentino e aí entrou e ao entrar não com o aquecimento ideal, pelo curto espaço de tempo entre a lesão, tem que escolher alguém, tem que ir para o jogo, o Balbuena acabou sentindo essa lesão. O Grêmio não confirmou, obviamente, mais detalhes ainda. O Grêmio está saindo de Aracaju, saindo do Sergipe diretamente para Salvador, saindo do estádio para o aeroporto, então o Balbuena só vai ser reavaliado, passar por exame de imagem na capital baiana. Então vai demorar mais algum tempo ainda para a gente ter uma confirmação oficial da extensão dessa lesão. Mas vamos lá, o trio de zaga, né, adotando a ideia de que o Luis Castro volte a usar um trio de zagueiros por ser um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, não vai ter o Balbuena. Isso é confirmado já. E ele é um titular, ou vinha sendo um titular desse sistema. O Gustavo Martins também depende de reavaliação. Foi um choque de cabeça que chamou muita atenção, gerou muita preocupação. Ele foi imediatamente para o vestiário e não há um relato de que ele tenha saído do vestiário para ir ao hospital. Então é bem possível que seja um caso mais ameno, tanto é que o Luis Castro disse isso na entrevista coletiva. Mas também vai passar por bateria de exames, também vai ser reavaliado. É importante destacar que o Grêmio não utilizou o protocolo de concussão. Não foi entregue aquela fichinha, aquele cartão que sinaliza que o jogador está sendo substituído em virtude de uma chance de concussão cerebral, o que, quando ativado, esse protocolo impede que o jogador trabalhe ali por 5 dias depois da substituição. Então ele não treina, ele não pode ir a jogos. É mais ou menos o caso do Pedro Gabriel, que o Grêmio não ativou o protocolo, por isso ele deve ter condições de jogar contra o Bahia, né? Ele não foi utilizado contra o Confiança para jogar no fim de semana. O Gustavo Martins, ao que tudo indica, por esse primeiro relatório do Luis Castro na entrevista coletiva, também vai para o jogo no fim de semana. E tem um terceiro e último problema que depende também de uma reavaliação, que é o Luiz Eduardo. Olha só, os 3 zagueiros de pé direito do Grêmio se machucaram no intervalo ali de 2, 3 dias.
O Luiz Eduardo treinou entre os zagueiros titulares antes da viagem e sentiu uma pancada no treino de véspera, ficou fora da viagem e também vai ser reavaliado. Se ele tiver condições, é possível, isso ainda vai depender da reavaliação aqui em Porto Alegre, que ele viaje direto para Salvador para ocupar essa vaga do Balbuena, pelo menos como opção no banco de reservas. O Kahneman, que entrou no jogo e foi expulso, é um candidato, pelo menos ele e o Wagner Leonardo, à substituição do Balbuena no time titular num sistema com 3 zagueiros, se esse sistema voltar a ser utilizado pelo Luiz Castro. Mas isso tudo ainda vai ser definido, obviamente. O Luiz Castro deu a entender que a partir de agora, né, nesse momento da temporada, ele vai utilizar 3 zagueiros em alguns jogos, 2 zagueiros em outros, né, que o time tem mais de uma estrutura para ser utilizado. Mas ele tinha, antes do jogo contra o Confiança, tinha falado sobre alcançar uma estabilidade defensiva, que o jogo contra o Flamengo não era um jogo para colocar tudo abaixo. Ele deu todo o indicativo de que manteria 3 zagueiros. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que o jogo é contra o Confiança, que o Grêmio já tinha encaminhado uma vitória. O Luiz Castro não afirmou, né, mas deixou subentendido que isso fez o Grêmio mudar um pouquinho algumas peças e a característica de jogo. Então, é uma tendência que o Grêmio volte a usar 3 zagueiros no final de semana. Aí, eu não apostaria num primeiro momento, pelas informações que tenho, numa titularidade do Luiz Eduardo. Mas é bem verdade que ele vira o único zagueiro de pé direito para ser alternativa, caso se confirme essa projeção otimista do Luiz Castro de que o Gustavo Martins estará à disposição. Se não, e dependendo da recuperação do Luiz Eduardo, caso esteja ok e o Gustavo Martins não, o Luiz Eduardo vai ser aí sim o único zagueiro de pé direito à disposição do Luiz Castro para esse jogo do final de semana. Óbvio que tem o Noriega nessa conta aí, mas ele tem sido volante e não tem sido colocado como opção aí recente do Luiz Castro quando faz aquela hierarquia, né, de quem são os jogadores de cada posição e de cada pé preferencial, né, especialmente no sistema de zaga, no sistema defensivo. Chegou até aqui no canal? Se inscreve, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu?